Olá, começa agora o programa FESP em Ação. A Fundação de Ensino Superior de Passos é serviço da comunidade. No programa de hoje, o tema é internet para as crianças. Fique atento sobre os perigos que ela pode causar. Muitas informações úteis, conteúdos para pesquisa, mas também muitos perigos. A internet pode ser uma ótima ferramenta de informação e aprendizagem para as crianças. Porém, os pais devem estar sempre em alerta sobre o conteúdo acessado pelos filhos. Um dos maiores riscos da internet é a pedofilia. Este crime pode ser cometido a partir do relacionamento criado através do acesso à rede virtual. Nas escolas infantis, a inclusão digital é trabalhada desde cedo. As crianças têm aulas de informática e aprendem a lidar com a internet dentro das salas de aula. O acesso ao conteúdo virtual é monitorado em todos os computadores dos laboratórios de informática, garantindo os cuidados com os alunos em relação aos sites visitados. Então, nós trabalhamos com programas que bloqueiam sites de relacionamento, os sites que são impróprios para criança. É assim que a gente trabalha, para poder garantir a segurança da criança na escola quando ela tem acesso a essa sala de informática, ao laboratório de informática. Eu sempre procuro deixar bem claro que, principalmente nessa idade que eles estão, os sites de relacionamentos, esses outros sites, são impróprios para a idade deles. Então, eu sempre procuro estar orientando eles para eles sempre estarem acessando o site da escola mesmo, que eu acho que é o indicado para essa idade deles mesmo. Além de ser um portal para acesso a conteúdos de pesquisa, a internet também se transformou num espaço para lazer, principalmente com os famosos jogos virtuais. Para os pais, a necessidade de monitorar e para as crianças de aproveitar dentro dos limites todas as possibilidades de diversão e informação disponíveis no mundo virtual. No próximo bloco, saiba quais os cuidados que os pais utilizam para proteger os filhos dos perigos da internet. Experimente Sabor de Passos 2011. Faça essa viagem de sabores. Divulgue, participe e vote. E o show de sabores continua. A moda antiga. Tila Gula, a moda antiga. Tilápia sem espinho temperada com bacon e alho torrado. Uma delícia que tem o toque especial de um molho misterioso. Avalanches. Filé o sabor do Ava. Filé mignon, bacon, tomate, pimentão, cenoura, repolho e palmito. Um molho diferenciado para coroar o jeitinho Ava de servir. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, o assunto é a internet para as crianças. Acompanhe na reportagem os cuidados que os pais devem ter quando o filho está usando a internet. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet, cerca de 40% das crianças acessam a internet sem a supervisão dos pais. 19% dos pais bloqueiam os sites e entre os que não utilizam a internet, 35% não controlam o acesso dos filhos.
Para Vanessa, mãe de Carol, a internet oferece vários recursos de aprendizagem para as crianças, desde lazer, como jogos educativos, a suporte para os estudos. Acho que o uso da internet pela criança é interessante, é importante para melhorar o conhecimento, desde que monitorado, claro. Porque acho que não tem como barrar isso, a criança precisa ter acesso a esse mecanismo de informação que é a internet, que é muito rico e que disponibiliza, sim, conteúdo adequado, né? Aí é a questão realmente de os pais monitorarem o acesso a esse conteúdo, que pode ser usado para a escola, que pode ser usado para lazer, né, por meio de jogos educativos, mas sempre, claro, com o cuidado para que não entrem em sites inadequados e impróprios para a idade. Carol tem 6 anos e já tem seu próprio notebook. Ela joga, pesquisa, procura imagens de animais, mas sempre com o monitoramento da mãe. A minha filha vai completar 7 anos, há um bom tempo ela utiliza e confesso que muito até por observação, né, dos pais que usam constantemente. Então eu disponibilizo um notebook para ela no quarto, mas ele não fica direto, tá? Eu coloco e ligo, acesso, quando eu estou em casa e posso monitorar. Então, desse modo, a gente tem segurança para que ela use, né, brinque, se divirta, mas sempre com a nossa supervisão. Ela conta que o principal é sempre estar por perto, nem que seja para dar uma espiada de vez em quando. O principal é estar perto, né? Porque hoje ela tem uma rotina também de escola, de outras atividades complementares, como dança, aula de música. Então, ela, na verdade, não tem uma vontade de ficar muito tempo em frente ao computador, né? Então, eu acho que isso está bem equilibrado, a vontade dela de usar, mas isso é sempre possível quando eu estou por perto. No próximo bloco, uma entrevista com o mestre em Ciências da Computação, professor da FESP, Alessandro Borges, dando dicas sobre os cuidados quando os filhos vão usar a internet. Experimente Sabor de Passos 2011. Faça essa viagem de sabores. Divulgue, participe e vote. E o show de sabores continua. Bar do Vanderly, Caipilombo. Lombo recheado, farofa de bacon e molho secreto do Vanderly. Todo mundo comenta, todo mundo experimenta. Santo Sabor. Feijoperu do Santo. Pescoço de peru, bolinho de feijoada recheado e molho picante. Exótico, inusitado, deixe-se levar por essa delícia. De volta com o programa FESP em Ação, e o assunto do programa de hoje é internet para crianças. Para falar mais sobre o assunto, o mestre em Ciências da Computação, o professor Alessandro Borges, ele que é professor da FESP. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, Alessandro? É um prazer mesmo. Alessandro, como os pais podem utilizar o computador, deixar com que os filhos utilizem o computador, sem que isso prejudique, né, ou cause até um problema grave para essas crianças? Hoje em dia a gente sabe que os computadores eles estão inseridos na vida de todo mundo, né? Todo profissional hoje faz uso frequente do computador e as crianças também fazem esse uso e é necessário que façam. E começam muito cedo, né? E começa cada vez mais cedo, né? Então, assim, a própria escola, né, tem assim, muito a ganhar, o desenvolvimento da criança na escola tem muito a ganhar com isso. E não só isso, como o desenvolvimento dele também socialmente, né, quer dizer, entre os colegas, eles têm muito o que compartilhar, né, através do computador. Redes sociais, cada vez mais crianças mais jovens já entrando, né? É verdade, é verdade. O pai, né, para proteger esse filho, tem algum programa de computador que ele possa estar utilizando para se precaver? Tem sim, tem. Na verdade, o próprio sistema operacional, hoje o mais utilizado, o Windows, né, que é sem dúvida assim, o mais difundido, ele tem as suas ferramentas para isso.
E além desse sistema do Windows, tem também alguns softwares específicos, né, que o pai tem facilidade de encontrar na internet, pode instalar facilmente, né, com suporte ou até mesmo... Aonde né? o pai acha esses programas? Olha, ele entrando na internet, fazendo busca, hoje também outra ferramenta bastante usada, o Google, né, como outra qualquer de fazer busca, você basta colocar lá, controle parental. Parental. Né? Ou controle dos pais, né? E ele vai buscar, vai abrir uma série de opções. E aí é interessante ele buscar também aquelas, mesmo que ele não conheça muito o nome, mas de alguns sites que sejam mais conhecidos, né? Alguns sites mais tradicionais, para que ele possa baixar, instalar, é fácil instalar e traz um controle bastante eficiente. Esse programa, ele controla o conteúdo acessado pelo filho? Ele controla o conteúdo, né, dos sites que são visitados, ele controla, tem programas que controlam programas executados pelo filho, controla, por exemplo, se o filho, quem vai acessar o computador, se pode ou não instalar novos programas, né? Determinados sites, bate-papo, controla não só o tipo de acesso que tem, como também, por exemplo, horário de uso, e pode criar usuários diferentes, dependendo da faixa etária do filho ou dos filhos, né? Os pais, esposa, ele pode determinar então que horários ele pode usar, né? Ele tem um controle assim, bem aberto. Aí como que funciona isso na prática, Alessandro? O pai vai chegar do trabalho, vai localizar todos os acessos da criança? Pode ele ser. vai ver onde o filho entrou, o que ele deixou de fazer, com quem ele conversou? Pode ser. É isso? É isso também. E tem algum que controla, assim, por exemplo, não permite que o filho entre em determinadas coisas? Aí está bloqueado, o filho vai tentar entrar e fica bloqueado? Tem. É assim, o pai ele precisa ter uma conta, se ele quiser usar para um sistema do seu próprio sistema operacional, ele tem que ter uma conta de administrador e cria para os filhos conta padrão, né? Então ele pode determinar isso. Os programas que ele pode instalar, então ele pode determinar o seguinte, ele pode ou fazer assim, deixa tudo liberado e bloqueia aqueles que ele acha que não são adequados, né? Ou então ele pode até bloquear tudo e abre aqueles que ele acha que são adequados. Quando tem um bloqueio desse e o filho vai entrar, ele recebe uma mensagem, diz, olha, esse programa ou esse site, quando está bloqueado, e o filho pode inclusive solicitar autorização, né? Mediante a solicitação, se o pai tiver em máquina diferente, por exemplo, ele pode verificar, falar, não, isso aqui eu posso liberar. Quer dizer, eu não tinha liberado antes, mas é uma coisa, né, interessante, tal, não tem, e eu posso liberar a partir de agora. Chegando depois, ele pode até assim, enquanto não está em casa, esses programas vão salvando tudo. Ele chegando, e pode ou receber por e-mail, ou ele chegando em casa, ele pode ver lá, olha, foi acessado cada conteúdo, em cada horário, né, em cada tentativa, tem todas essas informações. E para isso basta que o pai entre no Google e procure, faça essa busca e ache o programa mais adequado. Isso, tem vários programas. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar e são vários programas. Ele pode entrar em contato, por exemplo, a gente tem alguns nomes, mas que a gente pode orientar, né? Caso queira buscar, a gente pode orientar, ver qual é o perfil melhor da família. Alessandro, com relação aos navegadores, eles oferecem algum tipo de recurso para controlar esse acesso da criança? Oferece. Na verdade, os navegadores, ele tem um histórico, né? Então, assim, através do histórico você pode ver todos os sites acessados e é muito fácil você, né, acessar tranquilamente. É claro que muitos apagam esse histórico, né? Muitos A criança pode apagar. Já pode apagar, né? Já tem aquele controle, já sabe sobre isso, vai lá e apaga, né? Isso é fácil. Mas tem também uns aplicativos, uns adicionais, né? A gente chama de add-ons, que são adicionais que você instala no próprio navegador, que ajuda a fazer esse controle. Então gera todo esse bloqueio, gera todo esse arquivo de dados, né? Do que foi feito, né? Então é fácil também você acrescentar isso no navegador. E como que o pai pode acrescentar isso? Da mesma forma que os programas específicos. Sim. Você busca, né, só colocar lá controle parental também, ou controle parental para navegadores, né, e você vai ver lá várias as ferramentas que você pode colocar. E você pode escolher, por exemplo, navegadores, o Firefox, pode escolher para o Internet Explorer, né, para o Chrome, né, para o Opera, para o Safari, que são vários, né, que podem ser instalados. Os pais, hoje em dia, né, sabem menos de computador do que as crianças. Acontece. Né? Na maioria das vezes, e tem inclusive pais que não sabem nem mexer no computador, enquanto que a criança está dando um banho. Né? Como que esse pai vai saber controlar essa criança? Bom, a gente percebe, né, nesses momentos, tanto os pais que conhecem da tecnologia, como aqueles que não conhecem, que a melhor coisa que pode fazer, principalmente, é o diálogo, né? É o pai conversar com o filho
Mas não é só conversar, claro que orientar, esclarecer, como os perigos da internet, né? Como as falsas identidades que tem, como o proveito que as pessoas tiram da ingenuidade, né, das crianças, da boa-fé, né? Aquela dificuldade de identificação, né, na internet. Então, tem muita coisa assim que é fácil e que a criança, né, não tem a malícia para isso. Então, a primeira coisa, o pai é conversar, orientar, por exemplo, não dizer para o filho que, olha, não expor, né, informações pessoais, né, ou informações sobre a família, como viagens, né, feitas, horários, rotinas da família, né, endereços, né, membros da família todos, irmãos, o que o pai faz, onde a mãe trabalha, isso, onde mora, está sozinho agora em casa. Exatamente. Nunca marcar um encontro com alguém que não conhece e de repente comparecer sozinho, né? Se é uma pessoa que a criança está conhecendo, primeiro, os pais também devem conhecer os amigos, né, do filho na internet. E se é uma pessoa que está conhecendo, fala, pai ou mãe, né, olha, é uma pessoa bacana, é um amigo e tal, então que acompanhe, né, se acha que é interessante, né, acompanhe. Outra coisa, dependendo da idade também, né, claro que você tem as faixas etárias, mas conhecer as senhas dos filhos, né, nas redes sociais. Então ter acesso. Fala, você pode ter, mas eu vou olhar também, quer dizer, dar uma dica. E quando a criança é pequena e ela quer, né, fazer isso tudo, participar dessas redes, se o diálogo for bacana, ela não vai se importar, né? Então, eu acho que assim, é você conseguir conquistar a confiança, como? Através de cumplicidade, né? Você conseguir ser cúmplice do seu filho nesse momento, incentivar, né, mostrar as coisas interessantes. E além dessa cumplicidade, né, essa amizade, assim, esse conhecimento de estar envolvido junto com o filho, lógico que nem sempre, né, o filho ele tem todas essas certezas, né, ele vai seguir. Então, também uma outra parte interessante é o seguinte, você deixa o computador, né, principalmente com a criança, você deixa em um local que tem um fluxo de todos na casa, né, por exemplo, na sala, num escritório comum que os pais utilizam, né, bastante, num hall, né, de passagem, não dentro do quarto, né, onde o filho entra, vai dormir, fecha a porta, né. E com essa parte também de controle, de o computador tendo um fluxo, você estabelecer também regras, né? Deixar bem claro as regras. Porque a criança, a gente hoje em dia vê muito essa questão, assim, muita liberdade, os pais trabalhando muito fora, né, pouco contato. Deixa muita vontade. Deixa né? muita vontade, acho que até para a questão de tentar compensar, né, às vezes uma ausência, mas isso não pode acontecer nesse sentido, quer dizer, você tem que estabelecer regras, horários de uso, né, conteúdo que pode ser acessado, o tempo, tipo de atividade, por exemplo, jogos, que tipo de jogos, né, em que momento, no final de semana você pode deixar até um pouco mais tarde, né, mas isso tudo só entra para, digamos assim, nada disso sozinho resolve. Né? Com relação à internet na vida das crianças, né, você que é mestre em ciências da computação, a importância desta ferramenta hoje em dia, né, e o cuidado maior, eu gostaria das suas considerações finais. Eu acho que a informática, ela surgiu para ajudar muito, né, o ser humano, e ela foi desenvolvendo a um ponto que ela saiu daquele conteúdo extremamente técnico, né, que os seus usuários tinham que ser especialistas altamente qualificados, para um conteúdo e uma forma de trabalho, né, assim, geral, né, todos hoje usam. Eu acho que a criança ela não pode ser privada disso. Eu acho que isso faz parte, é muito interessante você perceber hoje em dia as crianças em que elas nasceram na época da internet. Né? A internet para elas não é uma novidade, como é para muitos de nós, né? Como é para muitos pais. Né? É uma coisa que faz parte da vida delas e tem muito a agregar, né, na criação. Então acho que tem que ser estimulada sempre que possível, porém, né, com cuidado como tudo na vida. Né? A criança tem que ser estimulada a fazer esportes, ela tem que ser estimulada a conviver, né, em sociedade, né, e ela tem que também ser estimulada a buscar tudo que a internet tem de bom. Eu acho que no final, no geral, né, o que eu tenho para dizer é o seguinte, apesar disso tudo, né, alguns pais podem pensar, mas então a tecnologia vai me ajudar, eu vou mudar. Não, eu acho que a tecnologia ela não vem para mudar o comportamento dos pais. Certo? Ela não vem para definir a forma como os pais têm que educar os filhos. Né? Ela vem como um apoio, como uma ferramenta de ajuda, ou seja,
O comportamento, aquilo que os pais acham que deve ou não, né, ser a educação, já é dos pais. Não é? Então ela tem só que servir como apoio nisso aí. Ou seja, a responsabilidade, né, a alegria, o resultado final, a responsabilidade sempre foi, né, é e sempre será dos pais. Cabe aos pais. Né? Cabe aos pais. E aí, claro, que o que puder nos ajudar, a gente vai ficar sempre feliz e tentar, né, assim, sempre um pouco mais tranquilos. Tá certo. Alessandro, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Então, um prazer. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005. E até o nosso próximo encontro.